tireoide. Quem é que se continua com a laringe nas vias aeríferas? Traqueia, né? No sistema digestório, vocês não têm órgãos presentes no pescoço? Esôfago. Quem é que antecede o esôfago? E que é um órgão que faz parte do sistema respiratório e digestório? Faringe. Faringe, né? Faringe. E vasos importantes que passam pelo pescoço. Epiglote também. Carótida. Carótida, vocês vão ver que é uma comum, tem duas ramificações dela, carótida interna e externa. Veias importantes presentes no pescoço. Jugular, né? A jugular interna, a jugular externa, assim com nervos importantes que vocês verão aí à medida que as fotografias forem se sucedendo. E é claro que posteriormente nós não temos um segmento cervical da coluna vertebral e no seu interior uma parte, um segmento da medula espinhal que faz parte do sistema nervoso central e que vocês verão com muito mais detalhes no próximo período, na anatomia 3. Então vocês estão observando aqui, olha, que o pescoço corresponde a esse curto segmento interposto entre a cabeça e o tronco e que serve de passagem para vísceras importantes, tanto do sistema circulatório, como do sistema respiratório, como do sistema digestório, além de conter aqui glândulas importantes do sistema endócrino, no caso da tireoide, paratireoides, etc. Então, superiormente o pescoço, nessa vista lateral, ele é delimitado pela margem inferior da mandíbula. Vejam só que a margem inferior da mandíbula, uma linha imaginária que se estende do ângulo, observem que a mandíbula tem uma angulação aqui, ó, e a partir desse ângulo até esse acidente ósseo muito facilmente palpável posteriormente à orelha, é um processo mastoide do osso temporal, uma linha imaginária que se estende do ângulo até o processo mastoide e a seguir uma linha que é chamada linha nucal superior, que segue até esse acidente ósseo mais proeminente aqui posteriormente na abóbora craniana e que corresponde à protuberância occipital externa. Então, dos dois lados nós teríamos a margem inferior, as margens inferiores da mandíbula, linhas imaginárias que se estendem do ângulo da mandíbula aos processos mastoides. Uma linha nucal superior até uma linha imaginária que vai desde esse processo mastoide até a protuberância occipital externa. Assim nós delimitaríamos superiormente o pescoço. Inferiormente, que osso é esse que se encontra aqui numa posição meio anterior? É o externo. A sua porção mais superior, chamado de manúbrio, ele forma aqui uma parte da delimitação inferior do pescoço, juntamente com as cartilagens costais, as primeiras costelas que acabam se articulando lá com a primeira vértebra torácica, mas o limite inferior é dado pelo externo, as clavículas e uma linha imaginária que se estende dessa extremidade lateral da clavícula. Vocês se lembram do nome da extremidade lateral da clavícula? Extremidade acromial. Extremidade acromial, né? Então, a partir da extremidade acromial, nós delimitamos uma outra linha imaginária que se estende até o processo espinhoso da sétima vértebra cervical, que é bem saliente. Então, dessa maneira, nós delimitaremos inferiormente o pescoço, através do externo, das clavículas, né? E de duas linhas imaginárias que se estendem das extremidades acromiais das clavículas até o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Assim nós delimitaríamos inferiormente o pescoço. E o pescoço ele pode ser dividido aqui nessa vista lateral numa região que é chamada de região anterolateral do pescoço. E essa região anterolateral do pescoço, vocês verão adiante, ela é dividida em duas áreas triangulares. Uma anterior, que é chamada de triângulo anterior do pescoço, e uma outra situada posteriormente, e que antigamente era denominada de trígono posterior do pescoço, mas que vocês vão chamá-la, de acordo com o livro texto de vocês, como região cervical lateral. E a região posterior, que é preenchida basicamente pelos músculos que se encontram posteriormente à coluna vertebral, nós não vamos estudá-la, né? Então, vocês podem observar aqui ainda, olha, que algumas estruturas ósseas participam da sustentação das estruturas presentes no pescoço.
que é o caso do segmento cervical da coluna vertebral, composta por 7 vértebras cervicais que, superpostas, acabam participando da sustentação do pescoço. A primeira vértebra cervical se articula com a base do crânio, né? E a sétima se articula com a primeira torácica. E existe ainda, fazendo parte dessa sustentação óssea do pescoço, um osso que é considerado como um osso flutuante. É um osso que não se articula com nenhum outro osso e que é chamado de ocioide. Esse ocioide se encontra numa posição bem mediana e anterior. Diga. Vocês vão ver isso numa próxima fotografia. Ela é dividida em uma região cervical anterior e uma lateral. Vocês vão ver isso numa próxima fotografia. Mas já comecem a se palpar, porque é assim que a gente aprende a anatomia, né? Nós, do sexo masculino, temos essa cartilagem que faz parte do arcabouço da laringe, que é chamada cartilagem tireoide, e ela tem uma proeminência bem saliente, que nós conhecemos como gogó, né? Isso aqui é a proeminência laríngea, e ela faz parte do arcabouço cartilaginoso da laringe. Se vocês localizarem a cartilagem tireoide e palparem superiormente a ela, vocês estarão palpando o ocioide. Então já comecem se palpem mesmo, porque isso é extremamente importante para se aprender e para se adquirir sensibilidade tática. Vocês vão utilizar muito na vida prática futura de vocês. Então, já comecem a identificar, já vejo o nome dessa cartilagem aqui da laringe? Cartilagem o quê? Tireoide, né? Cartilagem tireoide. E essa saliência aqui é chamada de proeminência laríngea. Superiormente à cartilagem tireoide, nós palpamos o ocioide. Ele se encontra conectado a essa cartilagem tireoide que vocês estão vendo aqui com transparência. O ocioide é um osso flutuante, se encontra logo acima da laringe, né? E normalmente nas mortes por estrangulamento ou por enforcamento, geralmente o que se observa é a fratura desse ocioide. E é claro que isso vai levar a um comprometimento das vias aeríferas. Então, vejam que o limite superior do pescoço, representado pela margem inferior da mandíbula, por aquela linha imaginária que se estende do ângulo da mandíbula ao processo mastoide, né? E outra linha imaginária que se estende do mastoide, do processo mastoide até a protuberância occipital externa não individualizada. Inferiormente, o externo, o manubrio do externo, as clavículas, né? E uma linha imaginária que se estende das extremidades acromiais, das clavículas, até o processo espinhoso da 7ª vértebra cervical. Dessa visão aqui, ó, nós observamos a região anterolateral do pescoço. Então, o pescoço pode ser dividido em duas regiões anterolaterais, uma direita e uma esquerda. E o plano de separação é dado por uma linha imaginária onde essa secção da pele foi realizada. Essa é a chamada linha mediana anterior do pescoço. Então, à medida que a pele é ressecada no pescoço, nós observamos que a tela subcutânea presente é muito fina. Normalmente, nas pessoas, a quantidade de tela subcutânea é muito pequena. É claro, indivíduos mais obesos que têm um pescoço assim, curtos e gordos como o meu, né? Essas pessoas devem ter uma quantidade maior de tecido adiposo. Mas nessa tela subcutânea que se encontra profundamente a pele, nós observamos a presença de um músculo de forma laminar, extremamente delgado, e que é chamado de platisma. Normalmente esse platisma nas peças dissecadas aí, ó, ele é isolado juntamente com a tela subcutânea, que é um músculo extremamente fino e que se dispõe como uma lâmina aqui, recobrindo a região anterolateral do pescoço. É um músculo que normalmente se origina da fáscia localizada sobre os músculos peitorais maiores, né? Também parcialmente sobre o deltóide, a fáscia do deltóide. E a sua inserção se encontra normalmente ao nível do ângulo da margem inferior da mandíbula, e mais superiormente essas fibras acabam se entremeando com fibras dos músculos da mímica facial.
Então esse músculo platisma é um músculo que, quando ele se contrai e a força de tração é direcionada superiormente, ele traciona, faz com que essa pele do pescoço seja estirada. E isso aqui, a rapaziada quando se barbeia faz muito isso, né? Ao contrário, quando a força de tração é dirigida no sentido inferior, ele traciona esse ângulo da mandíbula inferiormente. E isso pode ser observado em determinadas expressões faciais, né? Quando o indivíduo manifesta uma sensação de... Eita, sim, cadê o Roberto? O projetor apagou. Aparentemente. Está tudo aqui, o notebook está... Vai ligar aí, cuidado. Não, não é isso não. Aqui. Hã? Mas isso aqui está numa extensão única.